Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos chegando ao nosso barquinho. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Passaram bem a semana? Vamos chegando. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso barquinho de hoje. Boa noite, Raquel. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Vivi Araújo. Boa noite, Cíntia Malzone. Boa noite, Melri Celina Simone. Boa noite, Elzi, Fabiana, Rita. Muito bem-vindos, meus irmãos. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Boa noite, Ana, Andréia. Um abraço, querida. Boa noite, grande Renato. Boa noite, Vanessa. Um abraço, querida. Boa noite, Ângela. Todo mundo bem, pessoal? Passaram bem a semana? Espero que todo mundo tenha passado bem. E a gente aqui conectado a partir de agora. Boa noite, Aline. Boa noite, paizinho. Boa noite, mãe. Boa noite, pessoal de Varginha. Ricardinho, Dulce. Família toda aqui presente, né? Que coisa boa, gente. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez. Recebam o nosso carinho, nosso abraço. Sintam-se entre família, entre irmãos, viu? Hoje a gente teve a cirurgia da nossa querida Melinda, né? Eu ainda não tive notícias, né, da Aline, mãezinha dela, mas espero que tudo esteja transcorrido bem. Obrigado pelas preces que chegaram, né? E é isso aí, meus irmãos. Que alegria a gente estar aqui novamente, para a gente poder orar hoje, né? Sempre a gente intercala a nossa live, né, com uma lição do Fonte Viva e com um tema. E hoje a gente vai fazer uma liçãozinha do Fonte Viva, né? Vai ser especial. Boa noite, João de Pouso Alegre. Patrícia, boa noite, Adriana. Boa noite, Rodolfo. Aline, Laurinha. Um beijo do tio Edu para você, querida. Um beijo, viu? Sol Gomes, boa noite, Mauro, meu irmão, um abraço para você, saudade aí desse cantinho, viu? E que coisa boa, meus irmãos, alegria estar aqui com todo mundo, né? Então já demos 5 minutinhos aí para todo mundo ir chegando, sentando no seu banquinho. Bora começar? Antes da gente começar, tem um presente aqui para vocês, acabei de colher, quem voltou a dar rosas? A minha roseira, né? E sempre que ela dá rosa, eu trago aqui uma para vocês. Então, se hoje foi um dia difícil para você, se hoje você não recebeu, entre aspas, nenhum presente da vida, saiba que agora você está recebendo um, viu? É um presente de Jesus para o seu coração, para que você se sinta cuidado, amparado, amado, viu? E que essa rosa simbolize aí o perfumar do teu pensamento, do teu sentimento, tá bom? A Aline chegou aí, minha irmã. Como é que tá a Melinda? Depois conta pra gente, viu? Tá todo mundo aqui ansioso para saber notícias dela. Para quem não conhece, né? Melinda é filha da nossa companheira de barquinho aqui, da Aline, um tratamento já de câncer com 2 aninhos, já venceu várias batalhas e a gente tá aqui como irmãos, a gente nos preocupa uns com os outros, né? Então eu espero que ela esteja bem. Que coisa boa. Que bom. Obrigado, Aline, que bom. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos nos conectar aqui então numa prece. Que a gente, a partir de agora, busca a nossa versão real nessa vida, né? Essa versão onde a gente se espiritualiza, onde a gente busca reconfigurar a nossa rota, né? Cirurgia concluída. Agora ela já está sem dor e conseguiu dormir. Está na UTI. Que bom, Aline. Continuamos em preces por ela, viu? Que Jesus abençoe. Não só ela, né? Mas todos os irmãos que aqui estão. Esse momento da prece, meus irmãos, é um momento onde muitos corações se conectam em prol
de uma vibração de luz, né? E Jesus dizia, né? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então esse momento é o momento em que você também deve levar o seu pensamento até um familiar, até um ente querido, até um amigo, até alguma pessoa que te magoou. Quem é que você esteja aí vibrando, pensando, necessitando de emanar amor? Aproveita esse momento também, viu? Para poder fazer a sua prece, a sua vibração por alguém que esteja ou não encarnado, que esse instante as preces alcançam os céus, viu? Então vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos vibrar aqui por todo mundo, né? Muitas pessoas aí dizendo que precisa da oração, que vai fazer cirurgias. Eu não vou citar os nomes, mas eu vou citar um nome nesse instante. Amigo Jesus, Mestre de todas as horas, de todas as estações. Nesse instante, Senhor, aqui reunidos em Teu barquinho, a gente busca nos conectar coração com coração, nesse instante onde a gente se olha como irmãos que somos, onde a gente busca recuperar um pouquinho da nossa lucidez nesse mundo que muitas vezes nos desvia de uma rota. Ô Jesus, nos abraça nesse instante. Faz com que a gente possa, uma vez mais, sentir Teu cheiro, matar essa saudade, te colocar sentadinho do nosso lado, sentir Teu abraço, Teu amor, a fim de que a gente tenha coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, nesse mundo de expiações e provas, às vezes difíceis, nesse mundo de espinhos, que a gente também saiba colher as flores. E se porventura for um momento da nossa vida onde não tem flor, que a gente tenha a paciência de esperar pela próxima primavera. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa e ilumina a nossa noite de hoje. Obrigado, Senhor. E nessa canção, que é uma prece psicografada, a gente inicia o nosso barquinho com muito amor. Ando devagar, porque eu já tive pressa, leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom
de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que assim seja, que assim seja. Eita, prece bonita, oração bonita. Nesse mundo onde a gente se perde às vezes, né? Se deixa levar pela essa loucura, né? Recordar que a gente precisa andar devagar é tão necessário, né? Então, boa noite a todos que estão chegando aqui. Obrigado uma vez mais pela companhia de vocês, pelo amor de vocês. Que a gente possa ter juntos uma noite de muita coisa boa, de muito aprendizado, de muita construção, né? Recebam meu abraço, meu carinho, tá? Todos aqueles que estão experienciando momentos de dificuldade, sejam elas de saúde, seja financeira, espiritual, que a gente possa nesse instante, junto de Jesus, reconectar, reiniciar, tá bom? A nossa fé, nossa coragem, o nosso bom ânimo, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ler aqui o nosso livrinho, né? Nosso não, quem dera, né? Livrinho do Chico, Fonte Viva, né? Psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, né? E, como sempre, a gente pede que a nossa noite seja guiada, né? Da melhor forma possível e conduzida a lição de acordo com o que a gente precisa aprender. Tem uma mosquinha aqui, rodeando, mas eu tomei banho. Aí eu lembrei daquela passagem do Chico, né? Agora falando nele, que quando ele estava psicografando o livro Paulo Estevão, era engraçado, quando ele começou a psicografar aquele livro, era uma área rural, né, onde ele vivia, e ele fazia as psicografias, e aí um sapo entrava na salinha dele, e quando ele terminava a psicografia naquele dia, o sapo ia embora. Isso foi durante meses, né? Paulo Estevão foi o livro mais bonito, na minha opinião, que ele já escreveu, né? Paulo Estevão e o Boa Nova são os que eu mais gosto. E foi engraçado que aquele sapo chegava quando ele começava a escrever, depois ele ia embora quando ele acabava. E no exato dia em que ele terminou o livro, o sapo foi embora e nunca mais voltou. Então, quem sabe essa mosquinha que está rodeando aqui hoje também não está não tá por algum motivo, né? Mas vamos lá, gente. Vamos pedir a espiritualidade amiga, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possam estar com a gente nessa noite, meus irmãos. Nesse instante eu peço a você que está aí na sua casa, que também vibre, feche teus olhos, abra o seu coração e peça junto comigo a Jesus, para que Ele possa providenciar uma lição dentre tantas que existem nesse livrinho, que é um roteiro de vida, né? Um roteiro de jornada, que providencia aquela que a gente mais precisa na noite de hoje. Então vamos abrir de forma aleatória. Procuremos com zelo. Olha aqui a lição de hoje. Lição de número 54, viu? Então vamos lá. Procuremos com zelo, né? Todo mundo sabe o que é zelo? Zelo é cuidado, né? Procuremos com cuidado. O que será que a gente tem que procurar com cuidado, né?
Diz assim, essa mensagem está lá em Paulo, Coríntios 1, 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nossa, que bonito. Então a lição de hoje é um convite. Um convite ao quê? A procurar o seu dom. Qual é o seu dom? Se alguém hoje virasse para você numa entrevista de emprego e dissesse, qual é o seu dom? O que você faz melhor? Você já descobriu no que você é bom? E será que basta o ser bom para si? Ou é o bom para? Como a gente tem dito bastante aqui, né? Então, procurar com zelo. Essa é a nossa lição de hoje. Então vamos lá. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade do que um ensaio de humildade incipiente. Então, o que ele está dizendo nesse parágrafo? Né? Que às vezes a gente vê pessoas que dizem que a religião é o ópio do povo. Já ouviram essa fala? A religião é o ópio do povo, né? O ópio é uma droga, né? Algo que vicia o povo. Então, muitas pessoas, principalmente da parte científica, né? Muitos intelectuais, as correntes positivistas, né? Criticaram por muito tempo a religião. Criticaram por muito tempo essa busca pela espiritualização, achando que quando a gente se aproximava disso, a gente perdia ali o real sentido da vida. A gente fantasiava, a gente iludia situações, a gente colocava nas mãos de um ser que inexistia, porque tudo tinha resposta, tudo estava na ciência, né? E às vezes, as pessoas que vão por este caminho, como diz aqui no livro, nada mais é do que uma tentativa de consagração à ociosidade. O que significa isso? Traduzindo, porque Emmanuel sempre tem uma linguagem rebuscada. Às vezes, a gente materializando a nossa vida, achando que a gente está aqui para viver uma vida só. E é isso mesmo. Vamos aproveitar porque a vida é uma só. É uma consagração à ociosidade. O que é ócio? Ócio é você não fazer nada. Então, às vezes, a pessoa que defende uma vida materialista não quer fazer nada. Não, Eduardo, mas você está errado. A pessoa que defende que a gente tem que ter uma vida materialista, ela trabalha o dia inteiro. Ela luta o dia inteiro, ela junta, ela conquista. Não, eu não estou querendo dizer não fazer nada do ponto do trabalho físico, mas do ponto do trabalho espiritual. Porque o trabalho físico é o mais fácil. É o mais fácil de todos, é o trabalho físico. Independente da função que te colocar hoje, umas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, com o tempo a gente aprende. Basta a gente se esforçar, basta a gente querer, a gente aprende. Né? Somos seres humanos dotados de uma capacidade intelectual gigantesca. Né? Mas o mais difícil é o trabalho do espírito. E às vezes a gente buscou materializar a vida para fugir desse trabalho. Porque é muito difícil você ter que trabalhar o perdão. É muito difícil você ter que trabalhar o orgulho. É muito difícil você ter que trabalhar a humildade. Isso, sim, é um trabalho difícil, né? E o que ele diz aqui, ó? Emmanuel, ele tem uma capacidade de dizer muito em curtas frases. Então ele diz assim, ó: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade do que um ensaio de humildade incipiente. Entende? Então, falta humildade. Quando a gente resume a vida a viver, curtir, trabalhar, juntar dinheiro e falta humildade. Humildade de olhar para dentro e entender que a vida é mais do que isso. Humildade de entender que às vezes eu posso pagar o melhor médico, ter a melhor casa, ser o mais respeitado socialmente. Mas se eu não servir para algo a partir do que eu faço,
o vazio me espera. Me espera. E eu posso tomar o medicamento que for. E eu posso querer fazer o que for, tratar do jeito que for. É da lei. A lei é tríplice: de justiça, de amor e caridade. Isso está lá no Evangelho, né? Isso está na Gênese. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o nosso mundo é regido por uma lei de justiça, de amor e caridade, a gente também precisa pensar uma coisa. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Haroldo e ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou uma coisa assim, ó, por exemplo, você que está aí do outro lado, que sabe fazer um bolo de cenoura, muito melhor do que eu, né? Mas imagina que você pegou e colocou no liquidificador. 2 cenouras, 2 copos de farinha, 3 ovos, meia xícara de óleo e bateu. Não sei se vai água, deve ir um pouco, eu nunca fiz bolo de cenoura, mas enfim. Bateu e aquilo virou um creme. E se eu virasse para você e falasse assim, agora você tira a cenoura? Mas como assim, Eduardo? Eu já bati, está triturado aqui no meio. Pois é. A lei que rege o nosso mundo, nesse estágio onde a gente está, e em todos eles, é a lei de justiça, de amor e caridade, batida no liquidificador. Não tem como a gente deixar de ter. Então, todas as vezes que a gente fugir da caridade, a justiça visita. Por quê? Porque é por causa da lei de amor. Como assim, Eduardo? Quer ver? Olha, esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida, que eu amo muito. E, infelizmente, ela acabou sofrendo um golpe, né, de maquininha de cartão. Eu sei que foi um golpe de mais de 100 mil reais. Uma pessoa que luta tanto, que batalha tanto, que é um exemplo de pessoa não só no trabalho, como também fora dele. É um exemplo de pessoa que pensa no outro, é um exemplo de pessoa que tem buscado deixar um legado positivo. E aí essa pessoa naturalmente estava muito triste, muito chateado, porque é o fruto do trabalho, né? Não adianta a gente falar que o dinheiro também não é importante. Claro que é. A gente luta, a gente batalha, a gente vai atrás, né? Então, conversando com essa pessoa, eu falei para ela assim, olha, talvez nessa vida não há o que ser resgatado. Quando eu olho para trás e penso na sua vida, é uma pessoa bem próxima, eu não vejo nada nessa vida que tenha necessidade de ser resgatado. Então vamos pensar que essa provação, que essa expiação, ela não é material, ela é espiritual. É uma provação para lapidar o que ainda precisa ser lapidado dentro de você. Será que talvez ainda existe apego? Será que talvez ainda existe em alguns momentos da vida colocar a matéria à frente da fé? O quanto será que a gente é dono daquilo que tem? E o quanto será que aquilo que a gente tem é nosso dono? Tudo isso precisa ser refletido, sabe com o quê? Com humildade. Humildade. Porque se a gente se consagra à ociosidade, que nem fala esse texto aqui, a gente se revolta. Como assim? Eu vou lá, trabalho, luto, faço isso, faço aquilo, e de repente vem um cambada de marginal, me dá um golpe e rouba meu dinheiro. Só que eu acabei de falar para vocês que a lei é de justiça, amor e caridade. Junto. Não tem como a gente separar. Então, às vezes, a justiça se faz de uma forma que dói. Dói. Claro que dói. Quem aqui que não dói? Perder 100 mil reais. Não, tem que vender até as cuecas, não é? Mas, e a gente não imagina o que a gente pode ter feito perder em outra vida. E aí a gente imagina que a gente vai reencarnar. E aí no nosso planejamento reencarnatório, quando a gente está prestes a vir para este mundo, alguém nos procura.
e fala assim, você sabe que tua última vida não foi aquelas coisas, né? Não, não foi. Pois é. Você furtou esse, você roubou aquele, você assassinou para ficar com a terra, você fez isso, você fez aquilo, porque, meus irmãos, nosso passado não é muito bonito. Não estou dizendo que é porque a gente é ruim, mas é porque a gente ainda ignora o bem. Eu não acredito na maldade. A gente ignora o bem, né? E aí, diante dessa ignorância do bem, a gente comete muitas faltas. Prejudica muita gente. E aí, quando a gente vai reencarnar, fala só, fez as contas aqui, ó, deu 50 mil reais corrigido de prejuízo que você causou nas pessoas. Ah, mas tem a correção. Deu aqui, ó, 20 anos de encarnação, vamos corrigir pela inflação, vamos corrigir o INPC, o índice, tal. Essa vida você vai precisar sofrer um golpe de 100 mil reais. Aceita? Não só aceito, como eu concordo. Porque de lá a gente é lúcido. De lá a gente é lúcido. De lá a gente entende que o dinheiro não vale nada perto do tesouro do espírito. Então, quando a gente perde o dinheiro e ganha no espírito, é a mesma coisa que quando eu chegava no bar com uma notinha de R$2 de um joguinho, eu conseguisse comprar um chocolate. Aquilo lá não valia nada, mas o chocolate valia muito. Valia muito. Então, quando às vezes a gente perde material para ganhar no espiritual, é uma troca gigantesca. Gigantesca. E o mundo muitas vezes nos convida a isso. Esse mundo que a gente vive, onde tem tantas injustiças, mas não tem injustiçados, é um mundo que nos convida a isso. A olhar dessa forma para as situações que a gente passa e que a gente fala assim, eu só faço bem, por que isso está acontecendo comigo? Pois é, lei de justiça, de amor e caridade. Eu sempre me recordo daquela passagem, né, do seu Quincas. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. O seu Quincas, ele trabalhava junto com o Chico, né? Lá de Monte Carmelo, o seu Quincas era. Em Uberaba ele trabalhava com o Chico. E um dia ele chegou na reunião e o Chico percebeu que ele estava muito triste, muito abalado, né? E aí ele chegou pro Chico, pro seu Quincas e falou assim, uai, Quincas, o que está acontecendo? Que você está muito triste hoje, né? E aí falou assim, ô Chico, é porque entraram lá no meu escritório, eu tinha um escritório de contabilidade na época. Entraram lá, Chico, roubaram tudo. E não apenas roubaram. O que eles não roubou, eles quebraram tudo. E aí o Chico foi lá, abraçou, acolheu, ouviu, consolou primeiro. E aí depois de ter feito tudo isso, ele falou assim no ouvidinho do Quincas, ô meu filho, é tão bom devolver o que não é da gente, não é? Vocês entendem? Entende? Às vezes a gente devolve o que não é da gente porque em outra vida a gente tomou. Só que a gente é o melhor beneficiado disso. Porque o irmão que nos rouba, hoje, ele está contraindo uma dívida. E a gente está se libertando de uma. Entende? E é por isso que o Chico falava também assim, quando alguém perguntava para ele, ô Chico, você não fica triste quando alguém te ofende? Ele falava assim, eu fico sim, mas eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Porque ele entende que é muito melhor estar do lado de quem é ofendido do que estar do lado de quem ofende. Quem é ofendido está se libertando de uma pendência. E quem ofende está contraindo uma nova. Entende? Nossa, que a gente falou só do primeiro parágrafo. Mas vamos lá. A vida é curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Olha que coisa linda, gente. Ele está dizendo aqui que a própria pedra, muitas vezes ela passa pelas provações do tempo.
ela é jogada, ela é quebrada, ela é pisada, para que ela possa um dia refletir a luz. O que dizer de nós? Espíritos, quando chegam no grau de Jesus, eles não chegam debaixo de um coqueiro, tomando água de coco e sair deitado na rede. Eles chegam lá depois de muito sofrimento, depois de enfrentarem as situações de maior injustiça que existe. E espíritos do nível de Jesus, eles não têm mais o que resgatar. Não existe expiação, não existe prova. Sabe o que existe? Existe amor. Às vezes você vai falar assim, Eduardo, mas por que Jesus veio? Se ele não tinha mais o que resgatar, se ele não tinha mais o que provar, por que espíritos como Francisco de Assis, Madre Teresa, por que esses grandes espíritos, podendo ir para os mundos felizes, ditosos, por que eles insistem em vir para esses planetinhos aqui cheio de gente tão pequena como nós? Porque foi isso que fez eles se tornarem grandes. Entende? É o cuidar, é o amar, é o olhar para nós como um irmão mais novo. É aquele olhar de que fala assim, como é que eu vou cobrar que ele anda se ele nem aprendeu a engatinhar? Entende? Então, a vida é sobre isso. Hoje eu estava refletindo uma coisa muito importante e eu quero dizer para vocês. Principalmente quem é de cidade pequena. Porque eu sei que agora nessa época de eleições municipais vira o caos. Então eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração, que me foi soprado hoje. Não existem dois lados. Como assim, Eduardo? Estou dizendo que não existe dois lados. Não existe. Claro que tem, Eduardo, tem direita, tem esquerda, tem o bem, tem o mal, tem o preto, tem o branco, tem... Nós, seres humanos, que criamos isso. Não existe dois lados. Nós somos prejudicados ou nós somos beneficiados por qualquer indivíduo que deseje agir no bem ou no mal nesse mundo. O mal que é praticado lá no Japão, nesse exato instante, afeta toda a humanidade. O bem que é praticado lá no Alasca, agora, afeta toda a humanidade. E o dia que a gente aprender isso e começar a olhar para o bem comum, para muito além da manutenção dos nossos interesses próprios, de achar que fulano é melhor do que ciclano, a gente vai começar a compreender o que é política. Porque política não é essa vergonha que a gente vê, que dá até vergonha de assistir um debate. Eu não consigo assistir um debate, porque é tanto desrespeito como seres humanos, uns pelos outros, sem exceção, sem exceção. Você não vê ninguém ali falando de propostas, você vê pessoas se atacando. Então, quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente percebe o quão distante nós estamos ainda de um mundo que pensa no coletivo, que compreende que não existe dois lados, não existe mesmo, não existe. Somos afetados pelo bem e pelo mal praticado no mundo. É para isso que Jesus veio. Entende? Então, presta atenção nisso, tá? Cuidado com o que você defende a unhas e dentes, a ferro e fogo. Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Olha que bonito. Que ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Gente, esse parágrafo aqui, sabe o que ele está falando para a gente? Ele está falando o seguinte, ó, traduzindo para vocês.
que nenhum de nós almeje achar que está interrompendo o progresso. Que você e eu jamais pense assim: fulano precisa ser banido do mundo, ciclano precisa pagar com a vida, porque ele está atrapalhando o progresso. Quem somos nós, meus irmãos? Somos o piolho da pulga, entende? Diante da grandeza divina, que entende que as rodas do progresso marcham para frente, independente dessas pequenas pulgas que atrapalham o progresso. O mundo é, vou dizer outra vez, caridade, amor e justiça. Essa é a lei que rege o mundo e é isso que faz essa engrenagem andar para frente, sempre, sempre. E quem age em desconforme? Eduardo, e essas pessoas que continuam corrompendo? Essas pessoas que continuam matando? E essas pessoas, Eduardo, a gente não tem que dar um jeito de tirar do mundo? Tem, claro, para isso existem as penitenciárias, para isso não que elas consigam recuperar grande coisa, né? Mas tem sim pessoas que têm que ser retiradas do convívio social. Agora, quando eu, por exemplo, defendo uma pena de morte, vocês não estão entendendo, né? Dia desses, com todo carinho e amor, mas um irmão disse que era espírita desde criancinha, mas que era a favor da pena de morte. E eu respeito 1000 vezes. Mas esse irmão não entendeu o espiritismo. Ele não entendeu. Porque você vai matar o quê? Você vai matar o quê? Você vai matar a carne se o espírito continua livre. E muito mais livre do que antes. Então, você defender a pena de morte sendo espírita, a gente não entendeu o que é o espiritismo. O espiritismo é um mecanismo, é uma religião, uma filosofia que entende que temos sim chances incessantes, mas somos juízes e algozes de nós mesmos. Se você arcou com o crime, não precisa de ninguém te julgar nessa terra, no sentido de tirar a vida. A sua pena já está determinada e vai ser paga, tintim por tintim, queira ou não queira, porque a lei é de justiça, de amor e caridade. Não é porque Deus é um senhor com um martelo decidindo o futuro de todo mundo e você vai para o inferno, você vai para o céu, não. É porque ele compreende que tem alguns filhos que precisam aprender pelo processo da dor. Dor que não é ele que impõe. Deus só impõe o amor. Deus permite a dor. Não é ele que impõe. Quando a gente caminha fora da rota pavimentada, que a rota do progresso é uma rota pavimentada, a gente pisa em pedra, a gente cai em buraco, a gente machuca, a gente se estrepa. E ele permite isso. Até a gente entender que tem que voltar para a rota certa. Entende? É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. Acabamos de falar isso, né? A palavra de Paulo é super significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. Olha aqui. Se a gente é co-criador, se a gente é corresponsável por um mundo de regeneração, porque nós estamos vivendo essa transição planetária, né? Para quem é de outras religiões, não tem problema, isso não vai te fazer espírita ou... Vamos parar com essa frescura. Mas, mundo de regeneração é um mundo onde o mal incomoda. E nós estamos caminhando para este mundo. É um mundo onde a pessoa vai virar para você e vai falar assim: fulano, você sabe da vizinha tal que te falou isso? Pô, eu não sei, mas eu também não... Vamos mudar de conversa, vamos mudar o rumo dessa prosa, porque a gente não está na pele dela. Às vezes ela tem os motivos dela. Ô ciclano,
vamos fazer o seguinte, você vai fazer essa obra aqui, eu te pago 100 mil, mas você coloca lá que custou só 80 e a gente divide 20 mil. Não vou fazer isso não, irmão. Sabe por quê? Esses 20 mil, a gente podia salvar uma criança, um tratamento de câncer. A gente podia ajudar um idoso a comprar um medicamento. Esse é o mundo de regeneração. Regenerar significa nascer de novo. Quando a lagartixa perde o rabo regenera. A gente está aqui, meus irmãos, numa terça-feira à noite, 9 horas da noite, porque a gente está regenerando. Eu preciso permitir que o velho homem morra em mim. Que o rabo da lagartixa seja cortado para nascer um novo. Essas ideias que eu estou trazendo são sugestões do novo. Do novo. O perdão, o refazimento, a ideia do todo, de que não existe uma dicotomia. Entender sobre isso é permitir nascer o novo. E quando a gente permite isso, a gente ajuda no processo de regeneração. Hoje uma pessoa, até na minha classe de faculdade, perguntou assim, né? Mas como é que eu faço para fazer uma grande transformação do mundo? Como é que eu faço para mobilizar um tanto de gente? Me deu uma vontade de falar, mas eu fiquei quietinho, porque começa dentro de você. Porque às vezes a gente quer fazer um movimento tão grande fora, e as pessoas são afetadas não pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. Às vezes são afetadas pelo que a gente fala, mas quem traz lastro e quem traz concretude a algo que se é dito são os exemplos, são as obras. Jesus falou coisas belíssimas, mas se ele não tivesse feito o que ele fez, a gente não estaria falando dele aqui. E a mesma coisa o Chico. Eu sempre digo para vocês, o livro mais bonito que Chico escreveu, segundo Emmanuel, foi a vida dele. A vida dele foi o livro mais bonito. Por quê? Porque ele foi. Entende? Então é isso que eu às vezes eu falo assim, sabe? A gente tem que entender, por exemplo, não tem como a gente fugir de alguns assuntos em pauta. Mas quando vier essa questão política, observa as obras. Entende? Não é o que a pessoa fala. A pessoa fala bonito, fala aquilo, promete isso, promete aquilo. Observa as obras. O que ela já fez na vida? Especialmente quando não era político, quando não tinha ninguém observando. Qual que foi a proposta? Você enxerga o cheiro da intenção. Entende? E é esse o convite que Jesus nos faz. Para que a gente tenha a intenção do bem. Tem vezes que nós vamos cair? Tem, meus irmãos. Tenho certeza que tem alguns de vocês aqui hoje que falam assim, eu nem mereço estar nesse barquinho. Eu nem mereço estar ouvindo essas coisas, porque eu errei tanto. Eu fiz tanta coisa errada essa semana. Eu briguei, eu falei, eu fui egoísta e tal. Mas o processo de você estar aqui, aceitando ouvir isso, por mais difícil esteja na tua consciência, visitada pela culpa, significa, eu quero regenerar. E esse é o primeiro movimento, que muitos não fazem, porque julgam momentos como esse de perda de tempo. Gasta tempo estudando apenas neurociência, gasta tempo fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo outro, gasta tempo materializando uma vida que é espiritual. Entende? É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Olha que coisa linda, gente. Ele está falando assim, é imprescindível que a gente se disponha a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração. Então, ele não está pedindo para que a gente deixe de buscar o saber, o conhecimento. Mas ele está dizendo assim, busque o saber para aplicar em prol do social, em prol da regeneração. Você vai estudar medicina, você vai estudar para um concurso, você vai preparar uma refeição, você vai mobilizar uma obra,
você vai abrir o seu salão de cabeleireiro amanhã de manhã, sempre faça a seguinte pergunta: para que estou fazendo isso? Para quê? E aí você reflete. É só para ganhar dinheiro? Ou é a pessoa que senta aqui nesse salão, eu corto o cabelo, converso, troco meia dúzia de palavras, diz a pessoa sai melhor, devolvo a autoestima. Isso é propósito. Para que eu vou fazer esse almoço se todo mundo aqui almoça, é mais um dia, é comida, amanhã não vai nem lembrar do que comeu? Mas às vezes você faz com tanto amor, às vezes você faz com carinho, e mesmo que a pessoa não reconheça verbalmente, aquilo cria uma memória afetiva. Sabe? Esses são os pequenos paraquês que trazem sentido à nossa vida. Pequenas coisas que trazem uma profundidade de relações, um pertencimento, né? Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Olha que bonito. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Então, meus irmãos, é aquilo que eu sempre falo. Eu não sei o que você vive nesse momento da sua vida, em termos profissionais. Eu não sei se você está desempregado, se você é um médico, se você tem um salário de 20 mil, ou se você tem um salário mínimo, se você está recebendo seguro-desemprego, ou se você é aposentado, não importa. O que importa é, autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Olhando para o contexto onde a vida te colocou hoje, olha e fala assim: qual é a lição que este momento quer me ensinar? Se o Eduardo falou que a lei é de caridade, amor e justiça, o que é que a justiça divina e o amor divino está me convidando a fazer desse propósito? E como que eu posso ser caridoso dentro do contexto onde eu estou inserido hoje? Porque talvez você esteja num leito de hospital, ou talvez esteja em cuidados paliativos. E eu te digo, serve sempre. Mas Eduardo tem nem condição de levantar. Ah, é? Quem falou que a gente precisa de perna para a gente poder fazer o espírito chegar longe? Para a gente poder fazer a nossa prece curar, salvar? Sabe quem me ensinou isso? Aqui, ó. Dona Bida. Ela está sempre aqui comigo. E todas as vezes que eu penso que eu estou muito corrido, que eu estou isso, que eu estou aquilo, me distanciando da caridade, ou que eu não estou tendo tempo para isso, para aquilo, eu lembro da imagem dela, deitadinha na cama, pesando 40 quilos, no finalzinho da vida, com 94, 95 anos, orando, com as forças que ela tinha pelas criancinhas, pelo Theo. É isso. É sobre isso. O resto, muitas vezes, é vitimismo, meus irmãos. A gente se acredita incapaz. Mas o exercício do amor é constante. A gente tem que fazer para curar, para viver. É como um dínamo. O dínamo é aquela coisinha que você aperta, que ele gera energia enquanto está sendo apertado. Se você parar de apertar, ele para de gerar energia. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando a gente vive as dores da nossa vida, nossa tendência é se recolher, se isolar do mundo. E isso, por um dia, tudo bem. Por 2 dias, tudo bem. Por 3, já para pensar. Por 4, eu vou levantar dessa cama. Ainda que eu tenha vontade de enfiar debaixo dela. Eu vou olhar para o sol, eu vou fazer um movimento, eu vou ligar para alguém que eu sei que eu gosto. Dínamo, movimento, amor, cura. Entende? Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da nossa ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que quando a gente busca a elevação de nós mesmos, quando a gente busca servir ao todo, significa que a gente se integra com o alto, integra com Jesus. E sabe o que isso gera?
Uma coisa que as pessoas estão perdendo hoje, sensação de propósito. Sensação de propósito. Gente, não existe uma sensação mais gostosa nessa vida do que você acabar de fazer algo e falar assim, caramba, como eu sou necessário nesse mundo. Como fazer esse pequeno gesto fez diferença na vida dessa pessoa. E por ter feito diferença na vida dessa pessoa, eu sinto que eu contribuí com o mundo. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso nos descortina para mais iluminados caminhos para a ascensão. Te dá a sensação de que não importa o que eu vivo, importa para onde eu caminho. Entende? E é isso, meus queridos. Hoje foi uma live de muitas palavras fortes, né? Mas eu espero que pelo menos uma delas você fala assim, caramba, agora o Eduardo falou para mim que nunca sou eu, que é a espiritualidade. Muitas vezes, aquela prece que você fez no meio do dia e você não teve tempo para parar e ouvir um conselho, porque logo você já tinha que voltar para o batente, às vezes o espírito que ouviu aquela prece vem nesse instante no meu ouvido e fala assim, repete essa frase, que essa pessoa que está te assistindo está precisando dela. Então, não duvidemos da verdade. Pedi e obtereis. É isso, queridos, né? Que Deus abençoe e continue iluminando, cuidando, amando cada um de vocês, tá? Que a gente possa recuperar aqui as nossas forças espirituais. E eu gostaria de terminar a nossa live de hoje com uma oração. Vamos junto fazer uma prece? Às vezes faz alguns tempos que você não ora, às vezes você está só repetindo palavra. Eu tenho vezes que eu falo assim, nossa senhora, faz 3 noites que eu estou só repetindo o Pai Nosso. Então vamos junto fazer uma prece assim, sentida, vivida, assim, com a intensidade de cada palavra. Vamos junto, para a gente dormir bem, para a gente recomeçar, para a gente se reorganizar espiritualmente. Vamos lá? Então, vamos. Senhor Jesus, nesse instante onde a gente gostaria de levar o pensamento até o Senhor, a gente te pede a proteção contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. Descortina a nossa visão material de mundo. Esse mundo que por vezes quer me convencer de que existem adversários maiores do que eu mesmo. Não, Pai. Me ensina a olhar que eu sou o meu único adversário. O meu único adversário. E que pela espada do amor, que pelo escudo do perdão, eu estou pronto para toda e qualquer batalha nessa vida. Que Nossa Mãe Maria Santíssima visite o nosso lar nesse instante. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nossos corações agora se conectam, cada um num cantinho desse mundo, mas muito unidos pelo propósito de querer trilhar os passos que o Senhor um dia trilhou na nossa frente, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como a gente busca perdoar àqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado.
Deus abençoe. Um beijo no coração e uma semana iluminada, cheia de construções. Nos vemos semana que vem, tá bom? Um beijo, Dona Alzira. Um beijo para a senhora. Amo a senhora. Fica com Deus.